Galera, segundo o jornalista aí Jorge Nicola, o Matheus Gonçalves, né, jogador do Flamengo, estaria aí na mira aí do Atlético Mineiro. E ainda, segundo o Jorge Nicola, o Flamengo já tem um substituto aí para o Wesley, que parece mesmo que vai sair dessa vez, né, e estaria indo para o Manchester City. Aí ele dá mais detalhes aí sobre essa possível negociação, sobre essas possíveis negociações, né? Matheus Gonçalves no Atlético Mineiro e o Wesley no Manchester City. Vamos dar uma olhadinha aí. Lembrando aí, o vídeo, claro, é do canal do Jorge Nicola, tá beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo, mais especificamente sobre Matheus Gonçalves. Consegui conversar antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do atleta. O atacante do Flamengo é representado por Juliano Bertolucci, o maior empresário em atividade no Brasil e também no exterior. Posso contar que, apesar de ser especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético e no Santos, hoje dá para dizer que o Galo está à frente dos concorrentes, embora não exista aquela oferta de 56 milhões de reais divulgada pelo jornal o Globo no início dessa semana. Essa pessoa com quem conversei admitiu que o Galo fez um projeto, apresentou uma proposta, mas a ideia é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra se metas forem batidas. Acho muito difícil o Flamengo aceitar isso. Muito difícil. Empréstimo até o final da temporada, acho difícil. Né, se fosse comprado direto, né, comprar direto, poderia até ser, mas acho muito difícil emprestar até o final do ano. A grande questão é que, apesar de ser muito pouco utilizado pelo Flamengo, são apenas 2 partidas e 4 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, o Matheus Gonçalves é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que pede pelo menos 12 milhões de euros para que o negócio saia. Difícil imaginar que com tais condições o acordo possa avançar. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em um lateral direito no futebol europeu. O preferido de José Boto para substituir o Wesley se chama Dodô, atleta que o Boto, enquanto diretor esportivo do Shakhtar, contratou do Curitiba lá atrás, no ano de 2018. Na oportunidade, compra por 2 milhões de euros. Depois, 4 anos depois, o Shakhtar vendeu o atleta para a Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. Dodô é titular absoluto da equipe italiana, 44 partidas na atual temporada e avaliado em 22 milhões de euros. É por isso que eu imagino que dificilmente esse negócio vai acontecer. Mas, Nicola, o Flamengo não vai faturar uma bolada com Wesley? Sim. Tendência é que o negócio saia por pelo menos 35 milhões de euros. Essa é a cifra que o Manchester... daria para comprar, ainda sobraria uma pratinha boa, né? Mas, não sei. Acho que também essa aí é só fumaça. Acho que não vai dar em nada também, não. Manchester City já acenou para que o negócio aconteça. Wesley, inclusive, já topou a proposta do Manchester City, falta que o Flamengo aceite a condição do negócio. Proposta de 35 milhões de euros equivale a 219 milhões de reais. Como o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos, dá para dizer que o Fla ficaria com cerca de 196 milhões de reais. Importante lembrar que o rubro-negro ainda tenta uma condição um pouco melhor. Pede um aumento nessa cifra para talvez chegar a 40 milhões de euros. Ainda que o negócio seja fechado em 40 milhões de euros, não acredito na possibilidade de o Flamengo investir praticamente metade dessa grana na aquisição de um substituto. Pô, se eu fosse o Flamengo, eu vendia logo, cara. Não sei se é impressão minha, mas o Wesley não é essa Coca-Cola toda, cara. Não vejo ele, sei lá, posso estar errado, mas, sei lá, oscila muito, às vezes comete um errinho muito infantil, sei lá, eu se eu fosse o Flamengo, vendia logo. Embora o Dodô seja o plano A, B e C de José Boto. Então é isso aí, galera. Essas informações aí trazidas aí pelo jornalista Jorge Nicola. Quem puder se inscrever no canal dele aí, eu vou deixar o link na descrição, tá beleza? E deixa aí nos comentários o que vocês acham aí dessas duas negociações aí envolvendo aí jogadores do Flamengo, né? Um Matheus Gonçalves e o outro o Wesley. O primeiro estaria de saída para o Atlético Mineiro, possivelmente um empréstimo até o final do ano, e o Wesley para o Manchester City, tá beleza? Abraço, até o próximo vídeo.